Boa noite. Seguem as anotações do Calepino Conscienciológico de hoje, aula número 336, tema intencionalidade, ministrada pelo professor César Cordioli. A intencionalidade é algo que está dentro da consciência, na sua intraconsciencialidade. Trata-se da qualidade das suas intenções. É um dos 8 poderes da consciência elencados pelo professor Valdo, listado em segundo lugar, antecedida pela vontade. Na Enciclopédia da Conscienciologia, o professor Valdo define intencionologia como ciência aplicada ao estudo específico da intenção da consciência ou consciex e de todas as consequências geradas pela intencionalidade pessoal, notadamente a atenção da consciência quando voltada para fora de si mesma. O importante é a pessoa avaliar sempre a sua própria intencionalidade. Mas isso é impossível sem levar a sério a qualificação da sua intencionalidade. A pseudo-harmonia, um trafar grupal da CCCI, está diretamente relacionado ao egão da consciência. Deslocado pela preocupação extrema em relação à intencionalidade dos demais e baixa autocrítica e capacidade de avaliação das suas próprias intenções. A posição defensiva excessiva em relação a empreendimentos evolutivos, as tentativas de retranca, geralmente estão relacionadas à manipulação de mega-assediadores, visando obstaculizar projetos que podem alavancar a evolução grupal dos intermissivistas e da conscienciologia. Quem subestima sua própria intencionalidade, desperdiça a vida. A pessoa que tem uma intencionalidade reta tende a ser mais assertiva em suas ações. Os erros são grandes oportunidades de análise e reflexão, de avaliação, inclusive, das reais intenções da consciência frente às suas atitudes. Diante de grandes dificuldades, de problemas que muitas vezes parecem insolúveis, quando a intenção é cosmoética, há apoio restrito dos amparadores, e na maioria das vezes, o caminho da solução acaba sendo mais leve e tranquilo do que se esperaria. Na sociedade atual, tem muita gente vivendo suas vidas críticas. O professor Valdo costumava dizer que uma vida atual poderia valer por 15 ou mais vidas anteriores. Existe muito acesso à informação, facilidade de contatar pessoas e de fazer assistência. Há muito mais pessoas mal intencionadas do que desinformadas, portanto. Uma coisa muito séria são as recins viscerais, profundas. Quando a consciência não leva suas reciclagens às maiores consequências cosmoéticas, muitas vezes fica na condição de mini-dissidente, sem avançar e com intencionalidade oscilante. A pessoa que se acomoda com o autoconhecimento já conquistado, não busca se aperfeiçoar, vive muitas vezes aparentemente bem, inclusive produzindo, mas apresenta baixa flexibilidade mental e não admite os seus próprios erros. Nesse caso, a intencionalidade é desqualificada e ela cai na mesmice e na estagnação. É preciso estimular o mental soma, vivenciar novas experiências para que a consciência possa recuperar cons, saindo da repetição, quebrando ciclos de estagnação e ampliando sua intencionalidade, consequentemente fazendo assistência de alto nível. Sua intenção se qualifica e a consciência entra num círculo virtuoso de desenvolvimento. A pessoa sabe quando está errada, mas muitas vezes não quer abrir mão das suas posturas inadequadas. Transfere sua responsabilidade a terceiros. Não questiona suas posturas perante as situações que vivencia, julgando serem injustiças ou erros alheios apenas. Não pensa nas suas reais intenções e na autorresponsabilidade para a solução de todos os problemas que lhe afligem. Definir metas evolutivas claras, um norte de onde se deseja chegar, ajuda a manter a intencionalidade retilínea. O professor Valdo costumava utilizar a expressão consim javalínica para definir a característica da vontade inabalada, da persistência, da disciplina e da manutenção das metas que definiu para cumprir para si, sem desvio de foco. A qualificação da autenticidade leva, inevitavelmente, à qualificação das intenções. Perguntar para si mesmo o porquê está fazendo, o que está fazendo, em qualquer momento ou circunstância, permite pensar sobre as reais intenções. Refletir sobre as próprias intenções leva à qualificação da intencionalidade. Numa relação entre vítima e algoz, é preciso avaliar a relação entre ambos.
Uma relação patológica pode ser alimentada pela vítima, que pode até se sentir confortável com aquela situação. São muitas variáveis, tem que avaliar cada caso, as intenções de todas as partes envolvidas. Auxiliar quem vive numa condição de subjugação requer tato e depende da abertura do assistido ou assistida para avançar com assertividade na assistência. Muitas vezes passa pelo auxílio da retomada da autonomia da consciência, do resgate da sua autoestima. É um trabalho de libertação de consciências. Na sociedade atual, ainda machista, predominam mulheres enquanto maiores vítimas das relações patológicas. É preciso ajudar a quebrar crenças limitantes que aprisionam as vítimas nessas relações. Tudo isso começa com o diálogo, se oferecer para conversar, para que a pessoa sinta que não está sozinha. A conversa pode abrir possibilidades e perspectivas que antes a pessoa não via. Não basta ter apenas boa intenção, é preciso discernimento. Às vezes pensamos que estamos fazendo bem, a intenção é boa, mas pode gerar resultados desastrosos. Porém, não há outro caminho. É preciso experienciar e aplicar o princípio da economia de males. Nem sempre temos certeza do melhor a ser feito, mas é preciso agir. O epicentro consciencial, na maioria das vezes, ainda não chegou na condição de desperticidade. Portanto, ainda é um assediado eventual. É preciso avaliar com criticidade cosmoética toda ideia ou informação que chega até nós. Essas foram as anotações do Calepino de hoje. Muito grato mais uma vez pela oportunidade de participação. Desejo boas reflexões. Uma ótima semana para todos.